Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tendo como fundo musical a chuva, Ezequiel 34:26 fala de chuva de bênçãos. Você pode considerar no Liturgos a chuva ou chover como uma maneira natural da natureza de cultuar a Deus. Então eu quero ler com vocês o livro de Provérbios. Todo mundo sabe, Provérbios, manual prático da sabedoria, manual prático da vida. O capítulo é o de número 15 e o versículo de número 8. Eu deparei-me com esse texto e ele chamou-me muita atenção, porque ele vem contrastando e ele vem confrontando, se opondo a algumas falácias que não fazem sentido algum, que a Bíblia não respalda, mas enfim, algumas pessoas insistentemente batem nessa tecla, eu não sei se de uma maneira animosa, otimista em demasia, ou negligente mesmo, ou muito pacífica, lidam com aquilo que é sacro, com aquilo que é sagrado, lidam com aquilo que é santo, E parece que a minha fala desse texto, ela vai se tornar cada vez menos frequente. Na verdade, as pessoas distam-se disso. Que vale a intenção, que vale o coração. Será? Vamos lá? Provérbios 15:8 diz-nos assim: o sacrifício, olha bem, o sacrifício. Eu tenho uma fala que eu digo há muito tempo, que se não for sacrificial, é artificial. Então, o sacrifício, está falando de sacrifício, dos perversos. Quer dizer que então os perversos também sacrificam. Olha o quanto isso é terrível. Os perversos também sacrificam. Não é porque estão sacrificando que não são perversos. Não é porque estão adorando que são adoradores. Aliás, você sabe, existem os falsos adoradores de um Deus verdadeiro e existem os verdadeiros adoradores de um Deus falso. Então observe, não é porque estão adorando ao Deus verdadeiro, o texto diz, os sacrifícios dos perversos é abominável ao Senhor. Não é porque estão sacrificando que estão adorando. E não é porque estão adorando que estão agradando. Deus se preocupa mais com o adorador do que a adoração, porque Deus entende que a adoração é a consequência e o resultado do adorador. Para Deus, o ofertante vale mais do que a oferta. Por isso que 2 Coríntios 9:6 diz isso. A Bíblia diz que Deus ama não o que é dado. Deus não é bicheiro, Deus não é doleiro, mas Deus ama quem dá. Deus não está de olho na oferta, Deus está de olho no ofertante. Porque Deus sabe que as minhas mãos são consequência do meu coração. Lembra lá do Moisés? Coloca a mão no peito. Moisés colocou, tira a mão do peito. Moisés tirou. Como é que está a tua mão? Ah, Senhor, está leprosa, porque teu coração está leproso. Agora vou sarar teu coração. Coloca a mão no peito de novo. Moisés colocou. Tira, Moisés. Moisés tirou. Como é que está a mão? Agora está limpa, porque eu limpei teu coração. Então o que Deus diz-nos? Quando Deus sara o ofertante, a oferta é sarada como resultado deste. Então vamos lá. O sacrifício dos perversos, ainda que sacrifiquem, é abominação. Não está aqui questionando a quantidade dos sacrifícios, não está aqui questionando a frequência dos sacrifícios, não está aqui questionando o valor dos sacrifícios. Está dizendo os sacrifícios do perverso. Ah, mas são belos. Ah, os produtos ali apresentados são de mais alta qualidade. Gente, Deus não se impressiona. Ainda assim o torna perverso, ainda assim é um indivíduo perverso, porque senão seria mais fácil, senão seria muito mais simples. Você entende isso? Se Deus se preocupasse apenas com oferta e não com ofertante, o texto não diria o que diz sobre Caim. E não atentou Deus nem para Caim, e consequentemente não atentou Deus para a sua oferta. A oferta de Caim, ela é mais visível, ela é mais bonita, ela é mais palatável do que a oferta de Abel. A oferta de Caim é a oferta da terra, a oferta de Abel é a oferta de sacrifícios, animais, sendo feridos. Você entende isso? Então observe, o sacrifício do perverso, ainda que se sacrifique,
sacrifique. Deus não nega que é sacrifício, Deus não é injusto, só que isso não torna o perverso outra coisa. Perdura sendo perverso, ainda que sacrifique. Deixa eu desenhar porque alguém tem dificuldade de entender. Não importa a tonalidade de voz, não importa o conhecimento, não importa a qualificação deste, ainda é perverso. Não, mas ele prega como ninguém, mas é perverso? Continua sendo. Ah, mas ele canta como ninguém, mas é perverso? Continua sendo. Não, mas o seu trabalho, ninguém está desmerecendo isso, é sacrifício. Porém, ainda é perverso. O sacrifício do perverso é abominável ao Senhor. Mas a oração, consegue perceber o contraponto? Mas a oração, olha o contraste. Oração não é um sacrifício. Oração, vida cotidiana. Oração, coisa que se faz dia após outro. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então um sacrifica e Deus abomina. O outro apenas ora e Deus se contenta. Então, acredite, tem louvor que me irrita, mas não irrita a Deus. Tem louvor que me agrada, mas não agrada a Deus. Tem pregação que me impressiona, não impressiona a Deus. Tem pregação que impressiona a Deus por aquele que o entrega, mas não me impressiona porque eu ainda continuo olhando para cá, enquanto Deus olha para aqui. Porque eu ainda continuo olhando o estereopático, mas Deus ainda conhece o interior do indivíduo. Por isso aquela máxima de 1 Samuel 16 que a gente conhece. Deus não vê como o homem vê. Deus olha o coração e nós o ignoramos. Então, o sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Queridos, é ledo engano pensar que podemos adorar a Deus de um jeito qualquer ou de qualquer jeito. É ledo engano pensarmos que podemos adorar a Deus de qualquer jeito. É tolice pensar que podemos nos aproximar daquele que é santo tendo o coração entupido de sujeira. Como é que pode isso? Não coaduna, não casa. Como é que eu posso adorar aquele que é santo vivendo impiamente? Deus não se satisfaz com ritos e liturgias, ainda que tidas como sagradas, por mais pomposas que sejam. Deus vê o coração. Ele procura a verdade no íntimo. Os perversos também oferecem culto. Eles também fazem sacrifícios. Também têm uma expressão religiosa. Lembra? Senhor, Senhor. Lembra disso? Mas o serviço religioso daquele que desonra a Deus com a própria vida é abominação. É simplesmente abominável. Para Deus não faz sentido algum. Ele procura verdadeiros adoradores, indicando que há falsos. E ele sabe que o verdadeiro adorador ofertará, lhe dará a verdadeira adoração. Então, que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude. Aleluia. Porque a oração, ela é processual. A oração não são apenas a conjunção de palavras. A oração, ela é um estilo de vida. Quando orardes, não é se orardes. Lembra disso? Perdão. Lembra o que disse Jesus? Jesus disse, se não perdoardes, não fará sentido algum. Foi Jesus quem disse. Perdoa-nos, ensinou-nos a orar desse modo, como nós perdoamos. Então, são mais que palavras, é estilo de vida. Então, Deus não se preocupa apenas com a oração, mas Deus preocupa-se com o orador. Deus está ensinando-nos que o orador precisa mais da oração do que o orado precisa dela. Amém? A oração não muda Deus, a oração me muda diante de Deus. Aquela velha história, né? Estou preparando uma palavra. Não, estou preparando o pregador. A palavra já está preparada. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus a atentarmos para isso, nos direcionarmos para tanto e entendermos, devo sim, primeiro, alinhar o meu altar. O fogo vai descer sobre ele naturalmente. É impossível alguém que cuida de sua vida, de oração,
sua vida de devoção, sua vida de retidão. É impossível, não faz parte de sua natureza, ele ofertar qualquer coisa abaixo da excelência. Jesus disse, é pelo fruto que conhecereis a árvore. Logo, se a árvore é boa, a consequência disso será um fruto bom e agradável. Então Deus se preocupa inicialmente com a qualidade da árvore e Ele sabe que Ele terá a qualidade do seu fruto. Cada um produzirá, disse Deus, frutificará, disse Deus, segundo sua própria natureza. Por isso, a natureza pecaminosa precisa morrer para a nova vida nascer em Cristo. Se alguém está em Cristo, segundo Coríntios 5,17, as coisas velhas já se passaram. Agora tudo, estilo de vida, tudo, comportamento, tudo se fez novo. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus, é só um pensar. Deus abençoe.